Olá, turminha! No episódio de hoje a gente continua aqui no interior de São Paulo e o assunto hoje é muito interessante. Tratamento de algas em lagos. Então não sai daí porque depois da vinheta tem muita coisa boa. Eu volto já. Talbi, queria te agradecer por me receber aqui no interior de São Paulo, para a gente falar dessa linha maravilhosa e falar sobre lagos, que eu sei que é uma coisa que você gosta pra caramba. Sim, eu que agradeço, André, agradeço o deslocamento da equipe, de vocês terem vindo aqui para o interior para a gente poder elaborar um pouquinho esse texto aí, um pouquinho esse assunto sobre lago. Muito bom. Talbi, para a gente começar a falar da linha de produtos, eu queria situar um pouco, né? Turminha lá de casa, eu ouço muitas pessoas falar, nossa, eu adoro esses lagos que vocês fazem, eu adoro os peixes e tal, mas, nossa, eu tenho um problema que eu acho que dá trabalho, é caro demais, precisa ter muito espaço, a água fica fedida, eu adoraria nadar com os peixes, mas eu tenho medo deles me morderem e tal. Um monte de mitos que a gente tem, né? Que eu acho que você pode desmistificar bastante sobre André, isso. O aquarismo tem muito mito, né? A gente sentava um tempo aí, tem muito mito, mas realmente o aquário, o lago, a gente tem para todos os tamanhos, todos os gostos. As pessoas não precisam ter preconceito. Sim. A única coisa que a gente realmente pede para as pessoas é que procurem um profissional, né? Principalmente no caso do lago, é muito mais fácil, inclusive, né? Às vezes esse é um mito, né? O lago é muito mais difícil do que o aquário. E não é. Não. Então, assim, às vezes o lago é muito mais fácil de você manter, de você até mesmo construir. Mas qual a indicação? Procure sempre um profissional. Veja se você concorda comigo. Eu digo o seguinte, indo na sua linha de pensamento. Nada é difícil, desde que seja feito com profissionais e com conhecimento. Né? Exatamente, A gente André. tem que buscar conhecimento, né? Então a turminha que segue a gente aqui, por isso que nós temos esses convidados aí tão com essa sapiência tão elaborada como a sua aí. E o que eu queria mais é que você falasse sobre essa história. Eu conversei com o Guto, né, no episódio passado, sobre essa ideia da gente trazer o aquário de dentro da casa para fora. E quando a gente coloca ele no quintal, ele acaba virando um protagonista muito maior do que o aquário dentro da sala, né? Sim. Porque às vezes, como aqui nessa residência, né, o lago é o coração aqui dessa parte de lazer, né? Sim, exatamente, André. A vantagem do lago em relação ao aquário é que as pessoas conseguem interagir muito mais com ele. Conseguem interagir muito mais na parte de alimentação. Sim. Os peixes passam a perceber a presença humana e a se deslocar para onde essa presença está, né? Conseguem interagir na alimentação, alimentar com a mão diretamente. Não que isso não seja possível no aquarismo, é um pouco mais difícil. E não só isso, o lago hoje está se tornando até, como você mesmo falou há pouco numa conversa nossa, está se mudando o conceito de lago ornamental para piscinas naturais, onde a pessoa pode nadar, interagir, né, com os peixes, desde que ela não tenha nenhum problema em estar interagindo com esses animais. Sim. Né? Mas o grande problema da maioria das pessoas que tem um pouco de reserva, de aversão ao lago, né, são algumas questões, né, de custo, de manutenção, de alimentação, de algas e tal. Então, vamos começar a elencar, eu sei que você consegue fazer isso pra gente com muita facilidade, quais são os principais tópicos que a gente pode dizer, né, que são importantes para o sucesso de um aquário. Tá, vamos lá, André. Todo ambiente aquático é importante a gente começar com um projeto. Certo. Primeiramente determinando o tamanho, né, desse projeto, do lago, do aquário, no nosso caso hoje o lago, determinar aonde esse lago vai ser montado, aonde ele vai ficar, em qual localização, se bate sol, se não bate sol, se tem sombra, se não tem sombra, se tem árvore, se não tem árvore, tudo isso pode interferir na saúde do lago do dia a dia. E que as pessoas não percebem, né? Se você colocar um lago, por exemplo, num local onde ele pega sol o dia inteiro, é um lago que vai ser, os raios solares, né, vão propiciar o surgimento de algas e tal, porque você não tem controle dessa luz solar. Outro exemplo de localização equivocada, né? Embaixo de uma árvore frutífera, por exemplo, onde você tenha frutas caindo, flores, folhas, né? Isso também
pesa na questão da filtragem, né? Sim, exatamente. Você tocou inclusive num ponto que é outra parte importantíssima do projeto, que é a filtragem. Sim. Né? Então, assim, a gente já determinou o tamanho do tanque, a gente já determinou aonde ele vai ficar, e para determinar o sistema de filtragem, a gente precisa realmente decidir e ver qual as espécies de peixe, né, compatibilidade entre as espécies, quantidade, tamanho, qual é o tamanho que elas vão ficar, porque dificilmente a gente vai colocar um peixe adulto num lago. Exato. A gente vai colocar um peixe jovem e esse peixe vai crescer e isso vai aumentar a carga biológica desse tanque. Claro. Então, por isso, essa determinação, esse controle pré-montagem é importante para poder dimensionar o tamanho e o sistema de filtragem que vai ser utilizado. Se você vai utilizar só filtragem mecânica, biológica, se você vai utilizar uma ultravioleta, se você vai utilizar algum outro sistema de filtragem que estão disponíveis no mercado aí hoje. Então, trocando em miúdos, o que o Itobi falou é o seguinte: escolher fazer um projeto com um profissional gabaritado, que saiba o que está fazendo, porque lago é praticamente uma construção civil, né? Você precisa escavar, mas não é tão simples assim. As pessoas acham que é fazer um buraco, jogar uma lona, passar um vedacite na parede, né? Encher de água e jogar o peixe. Exatamente. Né? Aí elas colocam uma bomba de circulação e falam que tem filtro. Filtro. Então, na verdade, é dimensionar corretamente através, né, do auxílio, né, de uma equipe de profissionais, escolher o local adequado para esse lago ficar, né, como a gente já explicou, e aí escolher, né, se a gente vai ter um lago de carpa, se a gente vai ter um lago de peixes tropicais, de peixes amazônicos, de ciclídeos, né, até lago marinho dá para fazer. Sim, né? sim, exatamente. Desde que você respeite toda essa programação. E o mais interessante que eu também já conversei com o Guto, viu, Itobi, no episódio passado, é essa questão, né? No sul do país, né, no Brasil, que a gente tem um pouco de restrição com relação à temperatura ambiente, que é mais fria, né? Mas aqui do sudeste para cima, eu acho que a gente pode ter uma grande variedade, diversidade de peixes, não? Sim, sim. Você pode misturar, inclusive, né, algumas carpas, como é o caso desse tanque, que tem as carpas, tem alguns outros peixes, tem tetras, né? Então, esses peixes, mesmo na época de inverno, aqui a gente não tem um inverno tão rigoroso, né, eles conseguem se adequar em questão de superfície, de profundidade, né, mais quente ou mais fria, manter a temperatura e não ter problema de doença, né? Obviamente, André, que isso também vai linkar com a qualidade dos produtos utilizados no tanque, né? A qualidade da ração, a quantidade da ração, né? Os produtos que os controles, os testes que a gente vai falar daqui a pouquinho e que a pessoa precisa fazer no dia a dia. Não, isso a gente falou muito bem com o Guto, né? Apresentando a linha Garden aqui da Alcon, onde a gente realmente mostrou que você tem mil opções, né? Exato. E essas opções que você falou, né, de você usar e ocupar os vários estratos do lago, isso é muito interessante. Comida de fundo, comida que flutua, comida que afunda, né? Exato. Tudo isso é muito importante para você. São as questões que a gente tem que primeiro botar tudo no lápis, averiguar tudo isso para partir e executar, né? O brasileiro tem muito esse hábito de ver quanto custa. Se ele tem dinheiro, toca o pau e começa a sair fazendo. Exato. Né? E aí são esses insucessos, essa grande parte de frustração que a gente vê por aí. Sim, né? Na verdade é aí que está a má fama do nosso ramo, né? Na verdade, na má informação. Exatamente. A pessoa às vezes tem preguiça de ir até uma loja, até um profissional especializado, quer pesquisar na internet, faz errado, dá errado e acaba falando que dá trabalho, uma coisa que na verdade só dá prazer. Pessoal, que papo bacana, né? A gente vai continuar no próximo bloco, não sai daí que a gente volta já já. Então, retornando, Itobi, no bloco anterior você já deu quais são os fatores fundamentais de sucesso de um lago, né? Então seria o planejamento correto, a contratação de uma equipe especializada, posicionamento no local, a escolha do local bem feita, dimensionamento de filtragem, escolha de peixes, quantidade, alimentação, etc. Mas vamos levar em consideração, Itobi, que a turminha lá de casa não ouviu seus comentários e fez como todo mundo acha que é fácil fazer lago. Cavar um buraco no chão, meter qualquer manta, jogar um vedacite na parede, encher de água e pôr peixe, e aí colocar uma bombinha de circulação e falar que tem fio. Tá? E aí o que vai acontecer fatalmente? Algas. Fala baixo para ninguém ouvir a gente. As algas vão aparecer. Com certeza. E é inevitável aquelas filamentosas que ficam nas rochas e tal, na areia, né? Exato. E aquela que é em suspensão que deixa a água com uma coloração verde. Nesses casos, tá?
qual é, o aconselhamento que a Alcon dá, quais são os produtos que vocês oferecem para isso? Tá, a Alcon, nesse caso, tem a solução para esse tipo de problema, Tá. que são 2 produtos, o Labicon Garden Anti-Algas e o Labicon Garden Cristal, tá, que usados em conjunto vão facilitar muito a remoção dessas algas do tanque. Tá. E o maior problema que eu vejo isso no dia a dia, no varejo, as pessoas que vão procurar a gente, é que esse anti-algas, esses produtos, eles são muito agressivos, né? Eles vão matar o peixe, atacam a mucosa dos peixes, matam os anfíbios, matam as garças que vêm visitar o lago, queimam as plantas, porque eu fiz isso, descoloriu não sei quem. Qual é o nível de periculosidade desses produtos hoje da Alcon? Tá, nenhum, André. Os produtos da linha Labicon Garden são altamente seguros, não são nocivos a seres humanos, peixes, plantas, aves, anfíbios, répteis, enfim, crustáceos, né? É extremamente seguro desde que se use de acordo com as recomendações. Vamos voltar a repetir, leiam as inscrições do rótulo, que é a indicação de uso do fabricante. Agora, uma vez que a gente sabe que são produtos seguros, são produtos Sim. já pesquisados, né, e testados com muita frequência, como é que a gente usa? Como é que você recomenda esse uso para a pessoa já ficar um pouco sabendo e ler já as instruções? É um pouquinho mais de conhecimento. Exato, vamos lá, André. O Labicon Garden Anti-Algas vai ser usado primeiro. Vale a pena a gente frisar que o Labicon Garden Anti-Algas ele tem 2 doses. A dose de choque, que é aquela dose, a primeira inicial, dose, né? Exatamente, quando está realmente o problema existencial ali, aquele boom de algas, né? E depois a dose de manutenção. Como são doses bem distintas, é muito importante que a pessoa realmente preste atenção a isso e a essas recomendações. Vou fazer uma notinha de rodapé, de interrompendo. É importante que a pessoa não deixe nunca o estado da alga, né, se proliferar pelo lago, virar uma coisa, um surto. Exatamente. Né? Porque quando você age no começo do desequilíbrio, eu acredito que o efeito seja até muito mais rápido. Sim, é o que a gente costuma brincar sempre no aquarismo, né? A observação é sempre o melhor remédio, né? Então, a observação, diagnosticou algum problema, já entra com a solução para esse problema. Certo. Nesse caso das algas, o Labicon Anti-Algas vai fazer exatamente isso. Então, já reparou que tem alguma alga ali nascendo nas pedras, a água já está um pouquinho verde, a manutenção do filtro está adequada, mesmo assim tem alga, já entra com a dose de choque, já pode entrar com a dose de choque, né, que normalmente é em torno de uma tampa, 33 gramas para 800 litros. Ele não é líquido? Não, ele é um algicida granular. Tá, então né? você tem que diluir. Exato, é importante a gente fazer a dissolução dele. O grânulo, sim, tem que tomar um pouquinho de cuidado para que nenhum animal ingira isso, né? Para não ter problema de saúde. E depois pode ser adicionado diretamente ao tanque. Basta se você, depois de dissolvido, você desligar o sistema de filtragem, jogar o produto por mais ou menos aproximadamente 1 hora, pode jogar diretamente na superfície do lago e aí você já liga a circulação novamente, o sistema de filtragem novamente. Certo, mas daí entra já o próximo produto. Sim, depois de 1 hora, né, o produto agindo e já com o sistema de circulação, você pode entrar com o Labicon Cristal. O que o Labicon Cristal faz? O Labicon Cristal ele vai aglutinar essas algas, ele vai juntar essas algas mortas, né, para transportar isso para o filtro. Até porque, me corrija se eu estiver errado, o Labicon Anti-Algas, ele mata as algas, mas ele não retira ela que está, por exemplo, fixada na pedra. Não, exatamente. É bem lembrado e é uma observação bem bacana. O anti-algas ele vai matar todas as algas, não só as algas unicelulares que estão suspensas na água, a chamada água verde, mas também vai matar as algas que estão filamentosas presas às pedras. Na borda, nas rochas. O problema é que ela não remove. Essas algas às vezes elas ficam grudadas, elas ficam presas às pedras e elas não se soltam, mesmo depois de mortas. Então essa remoção tem que ser através de ação mecânica mesmo, escovando. Então seria legal uma escova tal, Isso. você deixa ela dentro do lago e você tenta encaminhar ela quando você ligar o filtro para o sistema de filtragem. Exatamente. Aí logo na sequência, que eu te cortei nesse momento, você insere... Exato. Após 1 hora da aplicação, né, importante a gente também frisar que a aplicação do anti-algas, do Labicon Garden Anti-Algas, você faz com o sistema desligado parado. E depois de 1 hora você religa. O cristal é ao contrário, você vai fazer a aplicação com o sistema ligado e depois vai desligar por um tempo. Tá? Até voltando a religar depois desse período para que as algas se direcionem para o filtro. Né? E outro ponto que é muito importante a gente lembrar é que quando a gente faz esse tratamento, a gente
com certeza sobrecarrega o nosso filtro de partículas de matéria orgânica morta. Algas Sim, de exatamente. suspensão, a alga que a gente escovou e tal. Então é muito importante que esse seja um processo, né, em conjunto, e depois desse processo, talvez no dia seguinte ou depois de um período, você fazer a manutenção desse filtro. Sim, né? exatamente. Vale a gente lembrar, André, é muito importante isso, que o filtro, na verdade, ele está ali juntando a sujeira. Né? Aquela sujeira continua em contato com a água, continua se decompondo, gerando novas substâncias que podem gerar novas algas. Claro. Então é importante depois disso, depois do filtro ter retirado essas algas do lago, caso tenha sobrado alguma que o sistema de circulação não deu conta, passa uma redinha, uma peneira para retirar isso e, obviamente, nas próximas 24 horas, 48 horas, fazer uma manutenção completa no filtro, principalmente no filtro mecânico. Perfeito. Turminha, demais, né? A gente volta rapidinho, não sai daí. Taubi, então para a gente encerrar, né, essa questão da solução, né, de anti-algas da Alcon, me fala um pouquinho sobre a capacidade desses produtos de alterar os parâmetros físico-químicos. Eles conseguem alterar, eles modificam KH, pH ou não? Sim, André, o cristal altera um pouquinho, ele pode acidificar a água. Tá, o cristal. Então, exatamente, só o cristal. Por isso é importante o consumidor estar sempre fazendo os testes, principalmente com o Labicon teste de KH, né, que é a solução tampão, que acaba estabilizando os níveis de pH, né, e também o teste de pH. Sim. Tá, porque esse produto ele pode acidificar com uma certa velocidade e essa acidez pode dar algum problema no peixe de acordo com um choque de pH. Certo. Não, isso são as boas práticas, né? Que a gente já parte do pressuposto, né? Que o seu lago vai estar tamponado. Então, você mantendo o nível de KH próximo de 3, 4 minimamente, você vai ter um certo tamponamento, né? E provavelmente níveis ideais aí de KH, o produto não vai quase nem afetar. Não, não. E sendo que quando você ligar o filtro, a aeração novamente, isso torna a elevar os níveis de pH. Exatamente, ele volta para os níveis normais. Perfeito. Né? E o mais interessante que eu vejo nessa linha da Alcon é que tanto nessa linha, né, de soluções, de rações e tal, vocês oferecem uma gama muito grande de embalagens, né? Ó, pote como esse de 200 gramas e quanto tem aquele sacão grande de ração? O saco, no caso da linha Garden, 4 quilos. 4 quilos. 4 então, quilos. A gente vê, né? Aquele sacão gigante, né? Um pacote, é quase o tamanho de um pacote de 60 quilos, sabe? 15 quilos de ração de cachorro. Exato. Então, na verdade, essa grande opção que a Alcon oferece, para aquele aquarista, né? Para aquele dono de lago que não compra adequadamente, não compra compra de uma forma consciente, acaba gerando um grande problema. Sim. Eu vejo muito isso lá comigo, né? A pessoa compra um pote muito grande de ração. Exato. O consumo dele é muito baixo, porque obviamente, né, gente, quanto maior o pote que você compra, mais barato fica o peso por quilo. Mas você tem que ver que isso aqui é um produto perecível, isso é um produto que, se você não mantiver a integridade, né, dela, você vai afetar no desenvolvimento, né, do desempenho da comida. Isso mesmo, André. A Alcon tem essa preocupação, por isso que em toda a linha nós temos várias apresentações das embalagens. Né, embalagens a partir de 4 gramas, no caso da Mini Beta, até as embalagens de 4 quilos, 5 quilos, 5 litros, né, no caso da linha Labicon Garden. Essas daqui você tem, essa é 1 quilo. Isso, o Labicon anti-algas, o Labicon Garden anti-algas, por ser granulado, ele é em quilos, certo. Então temos a embalagem de 1 quilo e a embalagem de 5 quilos. Certo. E o Labicon Cristal, por ser líquido, ele tem a embalagem de 1 litro e 5 litros. Certo. Né? Mas a Alcon tem essa preocupação justamente para quê? Para que as lojas indiquem o produto certo para o tamanho do aquário do cliente. Então, você comprar um pote de ração num tamanho adequado, você vai ter uma ração sempre fresca, você vai correr menos risco de contaminação, você vai ter uma ração sempre nova para oferecer para o seu animal, mantendo cada vez mais e melhor a saúde do seu animal. Porque é muito comum, né? Outro dia eu tive um problema também, um caso, né, onde o cliente comprou um pote muito grande de ração, ele tinha um aquário de 60 litros, tinha provavelmente uns 20 tetrinhas lá e comprou um pote grande de ração.
Aí depois de 2 meses ele veio lá e falou que a ração mofou. É claro que mofou, né? Porque ele pegava com a mão, então às vezes você precisa lavar. O ideal é não pegar com a mão a ração, né? Você pôr ela no recipiente e depois pôr na mão. Se você quiser interagir, né, com o seu peixe e tal. Agora, lavar a mão para mexer na ração, ou ter uma concha, uma colherzinha, alguma coisa. Exato. Então essas práticas são muito importantes. Nunca colocar nada úmido em contato com a ração, Claro, dentro molhar do a mão, pote. né? Por uma vez, por duas, porque você vai estragando. Né? Ou então as pessoas fazem, compram um pote grande, fraciona ele para um pote menor, fecha muito bem. Não é o ideal, mas ok, funciona. Então esse trato, esse manuseio é muito importante, porque evita, né, uma série de outros problemas, né, futuros que efetivamente não foram causados pela qualidade do produto, mas que para os desavisados, né, sempre vão ligar para a gente, vão falar, olha, teve um produto aí que eu comprei de vocês, mofou. Claro, você comprou um saco de 4 quilos, você gasta 1 quilo por mês e depois de 4 meses você tinha lá um resto de ração fungado, claro. Constantemente chegam algumas reclamações no saque da Alcon, então, não é referente a isso. Não. É importante também frisar essa questão do saque, né, André? Isso. A gente tem vários canais aí de atendimento. A Alcon está presente hoje em quase todas as redes sociais, está no Instagram, está no Facebook. Temos o blog Doutor Fala, onde tem muitas dicas, tem interação com o público, né, com o consumidor, para tirando dúvida, pessoal do corpo técnico, pessoal de desenvolvimento. Né? Então vale a pena o pessoal buscar aí o site da Alcon, né, as redes sociais e tirar todas as dúvidas possíveis, não só na questão do uso dos produtos, da qualidade dos produtos, né, mas também aonde achar, aonde tem distribuidor, aonde tem loja. A gente está aqui para isso mesmo, para ajudar todo mundo a encontrar os nossos produtos da melhor forma possível. Cara, e olha, Itaúbi, você tocou num ponto que é talvez a questão de honra da empresa de vocês, né? Porque o mais importante que eu vejo hoje não é só o produto, além da qualidade, abastecimento, né, apresentação, distribuição no Brasil todo, tem essa questão de você ter um contato com o público, né? Porque fica muito distante, às vezes, né, o fabricante do consumidor final. E muitas vezes a própria loja, o próprio lojista, eu me enquadro nisso, a gente é um pouco culpado, porque a gente não faz muito essa interface, né, entre os dois. Sim, exato. E a Alcon, preocupada com isso, claro, ela tem os canais, né, mais diretos, são diretamente, primeiro, o lojista, que você comprou o produto, por isso que a gente recomende que vocês comprem os produtos da Alcon e de qualquer outra marca, né, de aquarismo, em lojas especializadas, porque lá os lojistas estão aptos, eles conhecem a linha, eles podem te dar informações e tal. Então você vai primeiro no lojista, se ele não te atender, você tem sempre o distribuidor da sua região. Exatamente. Né? E posteriormente a Alcon, ela ainda fornece esse canal que é bárbaro e de atendimento direto. E fora os canais também tem, as pessoas podem solicitar nas lojas, André, o nosso material, né? Sim, nós disponibilizamos livretos, que são livretos de lago, livretos de aquários, livretos de beta, de répteis, de aves, de roedores. Então esses livretos trazem bastante dicas, eles estão sendo atualizados constantemente, né? E é uma ferramenta fundamental de informação e também de interação entre o lojista e o cliente que está em dúvida. Né? Às vezes o cliente entra apenas na sua loja para perguntar, você dá um livreto, presta um bom atendimento. Essa é a nossa preocupação da Alcon. Aquele cliente com certeza vai voltar e vai entrar no nosso ramo. Itaúbi, queria te agradecer demais aí o seu tempo, a sua atenção, André. A sua sapiência aí. Obrigado. E espero que a gente possa ter prestado um bom serviço aí para a turma que curte aqui a linha Garden da Alcon. Obrigado, eu que agradeço. Bem, turminha, com esse episódio a gente encerra a nossa visita aqui no interior de São Paulo, onde nós mostramos a linha de rações Alcon Garden e a linha de tratamento contra algas da Labicon Garden. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é André Longarço e esse foi mais um episódio do Aquarismo. Te vejo na próxima semana.